fala assim, não, vou falar só, né, pessoal? Vou falar só algumas coisas, tá tudo escrito aí e tal. Era a minha intenção, mas não dá, cara. Não dá, não. Não dá. Patrícia tá doida para dormir, mas eu tô segurando ela aqui. Essa é a terceira parte, o terceiro vídeo sobre a aula 10, tá? Vamos falar agora sobre o Novo Testamento. Vamos tentar ser mais objetivo, até porque são menos livros, né? O Evangelho de Mateus, eu vou resumir com as minhas palavras aqui. O Evangelho de Mateus, que tem o próprio autor que dá nome ao livro. Mateus era um dos 12, tá? Depois a gente vai falar sobre os outros. Cobrador de impostos, chamado pelo Senhor para segui-lo. Mateus, ele é chamado do Evangelho do Filho do Rei, ou o Evangelho do Grande Rei. Você vê que Mateus é o único evangelho que começa com a pergunta pelos reis do Oriente: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Né? E na cruz tem lá a inscrição, as iniciais: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então Mateus apresenta Jesus como rei do início ao fim, ok? Ele enfatiza o ensinamento de Jesus, incluindo o Sermão da Montanha. O único que fala do Sermão da Montanha é o livro, o Evangelho de Mateus. Então Mateus tem algumas particularidades. Quando Jesus vai falar algumas parábolas que falam sobre valores, sobre dinheiro, ele tem muita propriedade, porque ele lidava com dinheiro, né? Então Mateus apresenta Jesus como o grande rei. Aí vem o Evangelho de Marcos, que mostra Jesus como servo do Senhor. Marcos não era um dos 12. Marcos era discípulo de Pedro, João Marcos. Pelo que consta, a mãe de João Marcos era dona do cenáculo. Cenáculo era um lugar de reunião, de refeição. Ela era dona daquilo ali. João Marcos, ele estava perto dos discípulos no momento da prisão de Jesus. Quando ele vai dizer no Evangelho que tinha um jovem ali por perto, que quando os guardas viram, arrancaram o lençol dele e ele nu saiu correndo, estava falando dele. Ele estava sempre perto, ele por pouco não era um dos 12, mas ele era discípulo de Pedro, amigo dos discípulos. E ele mostra Jesus como o grande servo, o servo sofredor. Lucas também não era dos 12. Lucas era um médico, era companheiro de Paulo nas prisões, inclusive. Lucas mostra Jesus como o Evangelho do Filho do Homem, mostra a humanidade de Jesus como ninguém. E é interessante porque tem duas genealogias de Jesus nos Evangelhos: a genealogia que Mateus escreve e a genealogia que Lucas escreve. São diferentes? Não. É que uma traz Jesus lá, descendente de Davi, até José, que foi o pai de criação de Jesus. Esse é a genealogia que Mateus apresenta. Porque, como ele está escrevendo como aspecto de Jesus, o grande rei, ele quer provar, e ele prova, que Jesus era o descendente de Davi, que o Senhor fala através de Isaías, no capítulo 9, no capítulo 11, olha, haverá um descendente da raiz de Jessé, que assumirá o reino, o trono, e o seu reino não terá fim, né? Então, assim, a preocupação de Mateus é mostrar Jesus como rei. Na genealogia de Lucas, ele pega de José e volta até Adão. Ele faz a contramão e ele vai até Adão, ele não para em Abraão. Por quê? Porque ele quer provar que Jesus era humano, que Jesus tem registros genealógicos. Então a primeira genealogia é para provar que Jesus é rei, o rei prometido, e a segunda genealogia para mostrar a humanidade de Cristo. E era essa a preocupação de Lucas, que era médico, que entendia de gente. Então ninguém melhor para escrever sobre o lado humano de Jesus do que um cara que lidava com seres humanos como ninguém. E ele também escreveu Atos dos Apóstolos, tá? Aí vem João. João era discípulo. João é discípulo, que se auto-intitula o discípulo amado, aquele que recostava a cabeça no peito do mestre.
É por isso que, ele mostra Jesus como ninguém. Ele sai, ele não é sinótico, ele não é semelhante. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, João não. Mateus, Marcos e Lucas têm muita coisa em comum. João sai de órbita, porque olhando para os 4 seres viventes, que para muitos tem a ver com a mensagem dos 4 evangelhos, o primeiro rosto na visão do Apocalipse é o rosto do leão. Leão, que é o rei dos animais. Então é a visão dada por Mateus a respeito de Jesus, o rei. O segundo rosto era de um novilho, de um boi, que era a força de trabalho, para mostrar que Jesus era servo, e é o que Marcos mostra, o aspecto do servo sofredor. O terceiro rosto na visão do Apocalipse era o rosto do homem, que é o evangelho de Lucas, que mostra a humanidade de Cristo. E o quarto evangelho tem a ver com o quarto animal, que era uma águia voando. A águia voando, o voo da águia é o voo considerado mais perfeito entre as aves do céu. Então, assim, se você olhar os primeiros animais, os primeiros seres, né? Leão, novilho e homem pisam a terra. A águia voando não pisa a terra, ela sobrevoa a terra. Por isso que a mensagem do Evangelho de João é sobre o lado divino de Jesus. Ele não é daqui. Essa era a preocupação de João, dizer, ele não é humano, ele se tornou humano, mas ele é divino, que é o Evangelho do Filho de Deus. Então olha que coisa, primeiro Evangelho, o grande rei. Segundo Evangelho, o servo sofredor. O terceiro Evangelho, o homem chamado Jesus. O quarto Evangelho, o Filho de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne. Ele não é carne, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então tem tudo a ver a visão do Apocalipse dos 4 seres viventes com a mensagem dos 4 evangelhos, que todos apontam para um ser chamado Jesus de Nazaré. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, que para muitos deveria ser chamado livro de Atos do Espírito Santo, porque fala do derramamento do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a igreja não teria poder para operar, poder para pregar, poder para testemunhar e poder para crescer. Então todos os atos da igreja só foram possíveis por causa do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, não saiam de Jerusalém até que sejais revestido de poder. Então é um livro que mostra o poder do Espírito através dos apóstolos. Aí vem as cartas paulinas. A carta aos Romanos, né, que tem como mensagem principal a justificação pela fé e o plano da salvação tanto para judeus quanto para gregos. Cara, eu amo a carta aos Romanos. Patrícia, você que é uma leitora melhor do que eu não sei se eu já coloquei aqui no grupo, eu acho que sim. Carta aos Romanos, de Karl Barth. Karl Barth é um teólogo alemão poderosíssimo. Eu vou confessar o meu pecado aqui. Nunca li esse livro todo. Tem 800 e poucas páginas. Mas é a teologia de Paulo aos Romanos, transformada num livro esclarecedor ao extremo. Claro, é uma linguagem... Karl Barth. Eu vou pegar esse livro, acho que eu tenho ele em PDF, vou mandar aqui no grupo de novo, mas eu acho que eu já mandei, vou mandar de novo. Mas assim, é uma linguagem teológica, mas para a gente ver a profundidade da carta aos Romanos. Cara, há quem diga o seguinte: se tu entender a carta aos Romanos toda, que são só 16 capítulos, se tu entender a mensagem que Paulo fala aos Romanos, você entendeu o Evangelho. Não menosprezando o resto da Bíblia, não é isso. Mas se entender a mensagem dos Romanos, você entendeu a mensagem do Evangelho. Por isso que Karl Barth arrebenta, fazendo desse livro de 16 capítulos um comentário de mais de 800 páginas. Aí vem 1 aos Coríntios, Paulo falando sobre problemas na igreja de Corinto,
e como que ele corrigiu isso. Segundo aos Coríntios, Paulo defende o próprio apostolado e assim, é uma carta considerada a carta mais pessoal que o apóstolo Paulo escreveu. E olha, gente, que interessante, a referência de uma terceira carta escrita aos Coríntios que se perdeu, tá? Seria a terceira aos Coríntios. Na verdade, se eu não me engano, é isso. Ela foi escrita entre o que nós temos de 1ª e 2ª Coríntios. Ela foi escrita nesse período intermediário. Mas eu não acredito que assim, não chegou até nós e nos impede de... Não impede nada. O que nós temos em mãos é suficiente para a gente entender o apostolado de Paulo, a mensagem do Evangelho que salva os gentios. Está tudo aí. Gálatas fala da justificação pela fé e o legalismo que ia se instaurar na igreja, né, na Galácia, que Paulo fala assim: ó insensatos Gálatas, vós recebestes o Espírito Santo pela fé ou pela guarda da lei? É pela fé. Então por que vocês querem guardar a lei ainda? Fala para mim. Paulo mata a pau. Paulo fala sobre o novo nascimento no capítulo 6. Paulo fala sobre o fruto do Espírito no capítulo 5, né? Obras da carne e fruto do Espírito. Então a carta aos Gálatas é uma carta poderosa. Efésios é o livro sobre família e sobre batalha espiritual. Quer entender sobre família, quer entender sobre batalha espiritual, carta aos Efésios. Filipenses fala sobre a alegria no sofrimento. E fala também, eu gosto muito do capítulo 4 da carta aos Filipenses, que fala, acho que no versículo 8, que ele fala... Gente, tem um áudio ligado aí, Thaís. Isso, Thaís. Tá ouvindo, Thaís? Thaís, se você estiver ouvindo a aula e eu também te ouvindo, tá tudo certo. Só não posso só eu estar ouvindo. Eu acho que ela não tá ouvindo, não. Então vamos lá. Tô ouvindo sim, eu tava ajustando a internet. Então tá bom, minha filha. Continua aí, tá na benção. Aos Filipenses, capítulo 4, Paulo fala... como é que é? Eu estou tentando falar com as minhas palavras. Paulo fala: se tem virtude em alguma coisa, se há proveito, se de boa fama, se há algum louvor, se há algum proveito nisso, pense nisso. Ou seja, não traga para a tua mente aquilo que não tem. Está com a Bíblia aí, Patrícia? Eu estou. Filipenses capítulo 4, versículo 8. 8 e 9, por favor. Aleluia. Achei uma aqui. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Bom, se você selecionar aquilo que vai ocupar a tua mente, você vai ter paz. Ou seja, por que a nossa geração é ansiosa, problemática, desequilibrada muitas vezes? Estou falando de nós, né? Confusa, indecisa, ansiosa. Verdade. Por quê? Porque a gente não filtra aquilo que ocupa o nosso pensamento, a nossa mente. Paulo está falando: meus irmãos, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que tem louvor, tudo aquilo que tem proveito, tudo aquilo que vai te fazer bem, pense nessas coisas, pratique essas coisas, e o Deus de paz. Então é o seguinte, cara, é uma carta que Paulo fala não só Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece.
Que inclusive, quando Paulo fala isso, ele está falando de suportar, né, situações adversas. Ele fala: sei viver na bonança e sei viver na fartura, como também na falta, né? E aí ele fala: sobre tudo isso eu sei viver, achei graça em Deus para isso, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, amados, é uma carta que eu também amo de paixão. Colossenses capítulo 2 fala sobre a dívida que Cristo pagou na cruz. É um capítulo poderoso, a carta de Paulo aos Colossenses, que fala sobre a supremacia de Cristo, a nova vida em Cristo, e ele fala sobre o escrito de dívida que havia contra nós em suas ordenanças, que Cristo pegou e cravou consigo na cruz, né, levando a falência, todo o argumento do diabo contra nós. E aí vem 1 Tessalonicenses, que Paulo vai falar sobre santificar corpo, alma e espírito, e também vai encorajar os crentes sobre a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, do 16 em diante, ele vai falar: irmãos, não ignoreis estas coisas e tal. E ele vem falar: porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, estaremos para sempre com o Senhor. Paulo fala sobre fortalecer a fé uns dos outros com essa mensagem da volta de Jesus. 2 Tessalonicenses fala sobre correção dos mal-entendidos, também sobre a segunda volta de Cristo, e reforça a perseverança e o trabalho até que Jesus volte. Depois Paulo escreve 2 cartas pessoais a Timóteo, seu filho na fé. Na primeira ele fala sobre cuidar da liderança que ele recebeu do Senhor, né? Depois ele fala para que ele, Timóteo, continue firme na fé, ok? Depois Paulo escreve a Tito, que também era um homem que ele considerava muito, dando instruções para que Tito pudesse estabelecer líderes na igreja que fossem realmente exemplos, e não se precipitar ao escolher líderes na igreja. Depois tem a famosa carta a Filemão, que Paulo escreve para que Filemão recebesse Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. E aí Paulo fala um negócio audacioso, vocês lembram? O que Paulo fala para Filemão? Porque Filemão parece que ele foge, Onésimo, perdão, que é escravo de Filemão, ele meio que foge e se encontra com Paulo, conta a história. E aí Paulo escreve uma carta para Filemão e fala: rapaz, recebe Onésimo como irmão em Cristo, rapaz. E outra coisa, tudo que ele te deve, manda a conta que eu pago. Vamos resolver essa questão. Não, Paulo extraordinário, cara, né? E aí vem as epístolas gerais, a carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, ninguém pode dizer. Alguns falam que Paulo, outros falam que foi Barnabé, outros falam que Apolo. Eu vou dizer para vocês, de todas as fontes que eu tive acesso até hoje, das opiniões de alguns estudiosos sobre o possível autor aos Hebreus, o nome de Apolo é o que mais é aceito, tá? E aí nós não temos muita informação sobre Apolo, mas as pesquisas extra-bíblicas mostram que Apolo era um cara profundamente conhecedor da antiga aliança e também da nova aliança, por isso que ele faz um paralelo muito... Gente, a carta aos Hebreus é maravilhosa. A carta aos Hebreus arrebenta para mim. Ai, cara, eu não sei se eu não entendi ainda isso, mas eu não sei porquê da insistência de tentar tornar obrigatório para a igreja a observância de práticas judaicas. Eu sou contra os judeus? Não, eu oro pela paz em Jerusalém. Eu amo os judeus, eu quero estar em Israel antes da volta de Jesus, só para ter o prazer de conhecer ela como é agora e como vai ser depois. Mas eu pego as palavras de Paulo, e Paulo fala: gente, agora o que interessa é ser uma nova criatura. Não é necessário mais guardar festas e sábados e isso e aquilo. E o escritor aos Hebreus ainda vai mais longe, ele fala: gente,
a antiga aliança era uma aliança levítica. Sim ou não? O sacerdócio era levítico. Aí ele fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote, o eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Inclusive, ele é da tribo de Judá. Ele não é da tribo de Levi. Então ele nem poderia ser levita. Ele não era, na verdade, levita. Então o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio superior. Ele é o nosso leão da tribo de Judá. Ele não é da tribo de Levi. E se a gente pegar algumas características do Judá que aparece lá, não o Judá que pecou com Tamar, mas o Judá que se ofereceu para ficar no lugar do seu irmão lá no Egito, falando, pelo amor de Deus, se os meus outros irmãos voltarem para o papai Jacó sem Benjamim, lascou, eu fico no lugar dele, me torne prisioneiro. Não foi isso? Ele se ofereceu. Não foi o único, mas ele também se ofereceu. É uma característica do nosso Jesus que se entregou para que nós pudéssemos ser livres. Então, ele da tribo de Judá, conforme a profecia que o próprio Jacó entregou a Judá no leito de morte. Então, assim, não, o escritor aos Hebreus deixa muito claro. Cara, ele chega a dizer assim, com essas palavras, vocês que já leram sabem. É impossível que sangue de touros e de bodes tire pecados. Eu confesso que quando eu li isso lá atrás, na primeira vez, deu um nó na minha cabeça. Falei, o que essa carta está fazendo aqui, irmão? Ela veio botar minhoca na nossa cabeça. Ele está falando que é impossível que sangue de touros e de bodes venha tirar pecado, mas era tudo que os israelitas faziam, cara, na antiga aliança, meu Deus. Mas aí você continua lendo e ele vem falar, calma, o que acontecia na lei era a sombra de bens futuros e não a imagem exata das coisas. Ah, então tudo aquilo era simbólico? Sim. Resolvia a questão da culpa do pecado cometido? Sim. Quando a pessoa procurava o sacerdote, confessava e ele estipulava um animal, porque alguém tinha que morrer pelo pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, para a pessoa não morrer, morria o animal. Mas como que o sangue de um animal vai no mundo espiritual resolver por definitivo a questão de pecado? Nunca. O escritor aos Hebreus fala, nunca. O que eles faziam era tirar a culpa da pessoa que cometeu ali o pecado. Mas um dia alguém teria que pagar. Por isso que Paulo aos Colossenses capítulo 2 fala, tinha um escrito de dívida contra nós em suas ordenanças. Ou seja, a lei previa que alguém sem pecado teria que pagar pelos pecados dos pecadores. Alguém ia ter que morrer. E se fosse um sangue de pecador, não ia resolver nada. Então o Filho de Deus se fez carne e morreu em nosso lugar. Cara, numa carta de 13 capítulos, Hebreus resolve o problema daqueles que insistem que eu tenho que sofrer para ser salvo, que eu tenho que me sacrificar para ser salvo, que eu tenho que guardar a lei para ser salvo. Parou, irmão. Jesus resolveu isso tudo. É um novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo seu sangue. Está lá na carta aos Hebreus. Que ele rasgou o véu não só do templo, mas a sua carne foi rasgada para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E ai de nós se não atentarmos para essa tão grande salvação. Ah, não, a carta aos Hebreus, não importa quem escreveu, irmão, mas se ela não existisse, ia ser um problema para a gente. Então, que carta maravilhosa. Aí vem Tiago falando que a fé sem obras é morta. Aí vem Pedro encorajando o crente que, cara, fica tranquilo, irmão. A perseguição faz parte da vida cristã, né? Na segunda carta, ele vem falando contra os falsos mestres, rapaz. Irmãos, quem são os piores? Falsos mestres ou falsos profetas? O que você acha, Patrícia? Eu acho que são os falsos mestres, porque
são os que ensinam, né? Os que estão ali com você o tempo inteiro. Às vezes o profeta você não tem aquela proximidade tanto assim do profeta, mas os mestres que estão sempre te ensinando, a gente cria uma referência. E naquela referência ali, a gente peca porque foi ensinado errado. É o que eu acho. Não, eu também concordo. Os falsos mestres são mais perigosos e perniciosos do que os falsos profetas. E até porque a Bíblia não fala para a gente julgar a profecia? Como é que você vai julgar a profecia se tu não tiver conhecimento da verdade? Então só é possível julgar uma profecia com o conhecimento da verdade, que é o papel dos mestres, fornecer à igreja o ensino da verdade. Então, quando um mestre ensina uma heresia, ele provoca um prejuízo na igreja, pior do que uma profecia falsa. A profecia falsa não se cumpre. A profecia falsa se autodesmascara, mas uma heresia bem aprofundada, enraizada, para ser arrancada, ela vai causar estrago. Então, um falso mestre é terrível. E aí Pedro, na sua segunda carta, fala sobre isso. Perigo dos falsos mestres. Primeira epístola de João fala do amor fraternal. Ele fala até, cara, ele vai num ponto que é o seguinte: se tu fala que ama a Deus e aborrece o teu irmão, você é mentiroso. Não há verdade em você e tu não entendeu nada sobre salvação. É a mensagem da primeira epístola. Na segunda epístola, ele vem falar sobre permanecer na verdade e no amor, nesse amor. E na terceira epístola ele fala sobre a hospitalidade, que é também um assunto muito importante. Aí a gente entra em Judas, irmão de Jesus, ou meio-irmão, se você preferir. E Judas é o único cara que cita Enoque como profeta. Ele fala de uma profecia do Enoque. Para não ter dúvida, ele fala aquele lá, o sétimo depois de Adão. Aí tu volta lá em Gênesis e vai contando: Adão, Sete, Enos, Pá, Enoque. É esse aqui. Enoque. Ele profetizou. Agora eu vou ter que abrir Bíblia. Ele profetizou algo que ele não tinha nem ideia do que ele estava falando. Até porque é uma profecia. Vamos abrir lá. Agora eu tenho que ler. Não. Você já ficou até agora, Patrícia? Não vai embora agora. Achei uma Bíblia aqui que eu guardo como um presente que eu recebi no encontro de casais, ó, com a Luciana. Ela estava aqui, eu falei: oh, vem você. Olha o que ele fala. Judas. Ai, deixa eu só achar aqui agora. É 14. Judas, verso 14, porque só tem um capítulo. Vou ler na minha versão. Foi Enoque, da sétima geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isso a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Cara, o que ele está falando? O Senhor virá com muitos milhares dos seus santos anjos para julgar todos. Virá a fim de condenar os que... Ele está falando do tribunal de Cristo, do julgamento das nações. Enoque, sétimo cara depois de Adão, gente, está falando sobre a segunda fase da volta de Jesus. Isso é uma profecia de 5.000 anos, 6.000 anos. Sabe? Ele foi o primeiro cara a profetizar e profetizou sobre a segunda fase da volta de Jesus. Então, esse é Enoque, o cara que andou com Deus. Não foi ele que andou com Deus? Que não se viu mais? Ele tinha 65 anos quando começou a andar com Deus, andou 300 anos com Deus e desapareceu. Mas antes de desaparecer, ele deixou uma profecia. Irmão. Então, assim, a carta de Judas revela algo que nenhum outro tinha, tá?
Aí há quem diga assim, mas Judas tirou isso daí de um livro apócrifo. Mas ele fala uma profecia escatológica, perfeita. Apóstolo. Sim. No livro de Judas também, versículo 9, fala que quando Miguel foi lutar com o diabo pelo corpo de Moisés, né? Porque muita gente acha que também Moisés foi arrebatado. Não, a palavra de Deus diz que ele morreu, ele subiu ao monte e ele morreu, só que o corpo dele não apareceu, porque Deus escondeu o corpo dele. E nem Satanás sabe, né? Nem ele sabe. Uma vez o pastor Napoleão Falcão, você deve ter conhecido, né? Sabe quem eu estou falando? Napoleão Falcão falou assim: num cochilo do diabo, Deus pegou uma pedra, abriu, botou o corpo de Moisés dentro e jogou no meio das outras. Quando Satanás acordou, falou: cadê o corpo? Falou: tá no meio da pedra aí, acha. Então Deus escondeu, que nem Satanás sabe, né? E ele inquiriu com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés, e o arcanjo falou: o Senhor te repreenda. Pá, não tem satisfação para te dar não, moleque, sai daqui. Entendeu? Então assim, é uma carta maravilhosa, cara, de um capítulo só. De um capítulo só. E aí, por último, mas não menos importante, o único livro de profecia do Novo Testamento, que é o Apocalipse, que eu brinco dizendo que deveria se chamar a muita Lípse, porque de pouca ali não tem nada, irmão, né? É muito juízo, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 bem-aventuranças, né? Apóstolo, eu tava um dia desses aqui conversando em casa, que a gente conversando sobre Bíblia, e eu tava falando como tem pessoas que têm dificuldade de pregar sobre Apocalipse, né? Esse livro não existe, assim, pelo menos ouvi falar pouco a respeito desse livro, assim, pessoas pregando sobre, porque você tem que ter bastante conhecimento e base para poder pregar. Se você não tiver conhecimento para pregar essa palavra, o ouvinte ali vai ficar meio... porque assim, é um livro com muita simbologia. Eu acredito até que, por precaução, alguns estudiosos, alguns amantes do livro Apocalipse não gostam nem de falar isso de altar. Primeiro porque tem muitas interpretações, que muita coisa ali é profecia, mas é simbologia, e ele não vai ser unanimidade. Ele pode inclusive levantar mais discussões do que admiração. Pregar sobre o livro do Apocalipse é um desafio. O primeiro capítulo, que fala da primeira visão de João no dia do Senhor, quando o Senhor vem por trás dele, coloca a mão no seu ombro e ele cai como morto, e o Senhor desperta e fala: calma, não temas. Quando ele olha e vê a primeira visão que ele tem do Cristo ressuscitado, e aí está falando de um João que conhecia Jesus, que andou com Jesus, mas agora ele está olhando para o Jesus glorificado, o Deus, Filho do homem, né? O Filho de Deus glorificado. E aí eu já preguei algumas vezes sobre aquelas características que João vê: olhos como chama de fogo, cabelo branco como a lã, voz como de trovão, uma espada aguda saindo de sua boca, ele tendo as 7 estrelas na sua mão, ele anda no meio dos 7 castiçais, tem uma roupa talar que cobre os pés, um cinto de couro no peito. Então assim, é uma simbologia poderosa. Aí dá para você falar alguma coisa. Quando entrar sobre as 7 igrejas da Ásia, pronto, já começa a polêmica, porque tem várias discussões sobre aquilo. Inclusive tem várias formas de entender. Tem a interpretação histórica, que vai colocar aquelas palavras dentro de fatos históricos que já ocorreram, mas tem também a versão, né, a forma de entender profética, que vai mostrar o futuro, o presente e futuro da igreja. Por exemplo, nós estamos atravessando um tempo de frieza, né, um tempo de apostasia, tá? Que é a igreja de Laodiceia, correto? E muitas pessoas entendem assim, mas a igreja, outros não entendem assim. E a igreja do Senhor, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja Filadélfia, a igreja quente, não morna nem fria,
Então, assim, é porque há muita polêmica sobre os 144 mil, sobre as duas testemunhas, sobre as duas bestas, né? Então, assim, eu acredito que por isso cabe mais um estudo assim para pessoas interessadas. Olha, gente, daqui é o meu ponto de vista e tal. Porque se você levar isso para o altar como pregação, primeiro, vai virar um estudo, não uma pregação. Segundo, não é unanimidade. Então você pode ter mais pessoas discordando do que concordando. É uma doideira. Mas eu amo Apocalipse. Já. É importante a gente observar. Eu falei um dia desse na igreja, num pedacinho da mensagem lá. É importante a gente observar, por exemplo, que existem duas bestas: a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra. Uma é um líder político, outra é um líder espiritual. Um aponta para um governante, o outro aponta para um líder religioso, que vai dar respaldo ao governante. Só que o líder religioso, né, não tem que ser propriamente o Papa, por exemplo. Pode ser alguém que vai fazer com que a sua imagem seja adorada. E aí eu vou dar um palpite para vocês aqui. Um palpite. Só botar uma pitadinha de sal na conversa para a gente caminhar para o final. Quando eu olho, não estou dizendo, veja bem, não estou dizendo que são os dois, mas quando eu olho para Trump e Elon Musk, eu vejo um pouco dos dois. O líder político, o governante audacioso, que mescla admiração e medo, e alguns opositores, mas alguns opositores que não têm coragem de bater de frente com esse cara chamado Donald Trump. E o que ele está fazendo aí é absolutamente bíblico, necessário para que o cenário mundial se balance. Então, quando eu olho pro Trump, eu vejo um pouco do anticristo. Se não for ele está preparando o caminho para o cara. E quando eu vejo olho para o Elon Musk, eu vejo um cara ligado ao que mais nós temos de tecnologia hoje no mundo, né? E não tenho dúvida, tá? A IA é a quarta e última revolução, digamos, industrial ou tecnológica ou de inovação da nossa história. Nós estamos engatinhando na IA, estamos achando muito legal, muito bacana, mas na verdade a inteligência artificial veio para dominar. E sabe aquele controle mundial, onde o Apocalipse fala que sem a permissão do sistema do anticristo, ninguém pode comprar, nem vender, nem negociar, nem nada? Cara, nós já estamos caminhando para isso aí. Muitos países já não usam mais moeda, já não usam mais dinheiro. Tudo em nome da inovação, é tudo automatizado pela íris, pela digital. Então, assim, o cara hoje da tecnologia é Elon Musk, o cara hoje da política é o Trump. Então eu olho para eles dois e eu vejo muita coisa das duas bestas do Apocalipse, entende? Se não forem eles, estão preparando o caminho para os caras assumirem. E é por aí. Porque quando fala da imagem da besta, não fala de uma imagem de fato, fala de um sistema de controle que Israel em algum momento não vai aceitar. E tudo isso fazendo com que... E olha o que o Trump fez. O Trump colocou o Elon Musk para, tipo assim, anda comigo, irmão, você vai ser o meu braço aqui, entendeu? E é o que acontece no Apocalipse, onde a besta, falso profeta, a segunda besta, aponta para o primeiro, que é o anticristo, falando: obedece o que esse cara está falando, tem que fazer o que ele está falando, eu estou aqui para encaminhar vocês para ele. Então, assim, o Apocalipse é maravilhoso. Mas a parte melhor do Apocalipse é que ele mostra como que vai ser o fim, a restauração de todas as coisas, a nova Jerusalém, né? A árvore da vida, o rio da vida, a cidade de Deus, onde não há choro, nem pranto, nem dor, onde não há necessidade do sol, porque a luz do Senhor ilumina a cidade.
e fala sobre coisas maravilhosas lá, sobre toda a sorte de pedras preciosas e semi-preciosas, prefigurando, né, o que o céu tem, porque com certeza as coisas do céu são superiores em tudo às coisas da terra, e um novo céu, uma nova terra. Então assim, cara, Apocalipse é o Apocalipse, irmão. Gente, eu fiz 3 vídeos hoje. Patrícia ficou de castigo comigo, nem sei que horas tem. Aí agora entrou a Thaís aqui. E vou falar, a gente foi bem na superfície. A gente não aprofundou muito nos livros, porque a ideia é dar um panorama dos livros da Bíblia. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. E aí, me cobra lá, Patrícia, o que eu prometi hoje? Eu prometi a carta aos Romanos de Karl Barth. Eu prometi mais o quê? Não sei. Me cobra lá depois, tá? Se você lembrar também. E eu vou botar esses 3 links lá pra galera que não pôde assistir. Assistir com calma, tem uma semana pra isso. Hã? Aleluia. Ah, tá. Verdadeira HD, aleluia. Amém. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Até a próxima. Estamos caminhando para o final. Deixa eu falar. Se o pessoal... Estou sentindo falta de um monte de gente aqui. Eu sei que é um dia fora do combinado. Sexta-feira vai ter de novo. Já estamos na aula 11, sexta-feira. São só 13. Então, se a galera quiser, tipo assim... Não essa sexta, porque nem eu vou poder. Eu tenho que fazer online. Mas as últimas 2, se a galera quiser presencial, eu vou lá. Mas ao mesmo tempo, a gente faz a transmissão ou a gravação para a galera assistir. Eu estou falando porque alguns, como a nossa irmã Penha, falam: eu prefiro presencial. Para alguns é melhor, mas eu estou à disposição. A 11ª aula é sexta e as outras 2 podem ser presencial, se vocês quiserem, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, em nome de Jesus, até lá.